Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Já começamos. Oi, Marcela. Marcela foi a primeira a entrar. Já começamos a nossa live. Oi, Luiz, Bruna, Yasmin. Boa noite a todos que estão entrando. Sejam bem-vindos. Hoje teremos uma live super especial com a professora Daniela Bonacorsi. Já ela entra aqui para fazer esse bate-papo conosco. Marcelo, olá. Boa noite para todos vocês que estão entrando. Lembrem de seguir no @TiranBrasil, no @Empório do Direito e no meu perfil @RodriguesLeonardo037. Todos os dias teremos live. E além da live de hoje ser sensacional, o anúncio para de amanhã também será, hein? Então, vão acompanhando que logo mais tarde eu vou falar quem é o nosso convidado de amanhã. Tenho certeza que vocês vão gostar tanto quanto vão gostar dessa live. Boa noite a todos vocês. Quem for mandando pergunta, mande com a cidade para a gente cumprimentar aqui os vários locais do Brasil. E eu já estou mandando o cupom de desconto aí para quem quiser adquirir os livros da Tiran. Estou só esperando a professora Daniela entrar para fazer a conexão e nós começarmos. Boa noite a todos vocês. Todos os dias, 19 horas, nós teremos um bate-papo jurídico por aqui. Eu espero que todos estejam gostando. Tem sido bem legal. Tem sido bem legal. E fiquem tranquilos que estou conectando aqui. Já vai entrar. Estou só esperando. Pronto, entrei. Aí, ei Dani, boa noite. Boa noite. Boa noite. Aí, a turma toda queria ver a professora Daniela. A professora Daniela está aí. Estão ouvindo bem, pessoal? Estão ouvindo bem? Todos ouvindo bem a ela e a mim? Espero que sim. Agora os coraçõezinhos estão bombando aqui na live. Muito bem. Vamos começar. Bom, pessoal, professora Daniela Bonacorsi, para quem não sabe do currículo dela, eu vou falar um pouquinho. Ela é doutora e mestre em processo penal pela PUC, é professora da graduação da PUC Minas, é professora da especialização em compliance, em Direito Penal Econômico, é coordenadora do curso de Direito Penal Econômico EAD da PUC Minas, é coordenadora do curso de Compliance, Governança Social e Ética da PUC-IEC, também é professora mentora do curso de Compliance Virtual e do curso de Ciências Criminais Virtual. Além disso, a professora Daniela Bonacorsi tem vários livros escritos, entre eles, Mídias e Garantias Penais, que ela organiza junto comigo, um livro que nós temos com o nosso grupo de estudos da PUC Minas. E também vai lançar em breve, já combinado com a Aline, a segunda edição do seu livro de denúncia alternativa no crime de lavagem de dinheiro pela Tiran. Dani, muito obrigado. Eu sei que foi difícil para você participar, mas é uma alegria, você sabe, imensa para mim ter você aqui. É a live mais importante que eu estou fazendo. E, além disso, eu sei que para a Aline também é uma grande alegria. Então, seja muito bem-vinda. Obrigado mesmo, de coração. E eu já te provoco para você falar para todo mundo que está assistindo o que é a denúncia alternativa no crime de lavagem. Mas eu quero que você comente com a gente, porque eu prometi isso em outra live, que você falaria sobre sociedade de risco, sobre globalização e sobre todo esse movimento que gera o direito penal econômico. Bom, primeiro, boa noite, a todos.
Agradeço. Tá um apitinho aí, ó. Quero agradecer o convite da Fernanda, da Aline. É difícil, gente, porque, né, assim, tem muitos alunos assistindo, mas alguns não sabem, porque eu converso com o Léo ao vivo, porque a gente é casado e ainda precisa virtualmente, né? Então, haja quarentena, né? Então, mas enfim, né? Tenho certeza que se é para contribuir, acho que a gente está passando por Tá dando um apito muito grande. Tenta Vou pôr o abaixar fone. aqui o som. Tá. Né? A gente está passando por uma situação super nova e então a gente tem que adaptar também a essas novas medidas acadêmicas para ajudar os alunos, para a gente continuar discutindo. Então eu acho importante mesmo, né? A gente teve que fazer toda uma ginástica para saber o que fazer com as crianças, né? Mas vamos ver como caminha. Bom, como o Léo falou, né? A gente tem um livro publicado, o Mídia e Garantias. Ele é um livro muito importante para mim, porque ele é um livro que veio como resultado do grupo de estudos do CNPq, junto à PUC Minas. Então, ele foi não escrito por mim, foi coordenado. Eu tenho, né, um artigo, mas ele foi escrito por vários alunos, né, com assuntos que nos perturbavam, né, e relacionado justamente à questão da influência midiática dentro das garantias, em relação à consciência das pessoas, em relação ao que foi mudando, né? Foi um período conturbado. A gente começou com esse grupo mais ou menos no final de 2015, 2016. Então era um período que fazia muita diferença. Hoje em dia ainda mais, mas a gente entender realmente essa influência, essa visão punitivista que ia crescendo cada vez mais. E agora, né, vai sair pela Tiran, né, uma nova edição em que eu falo justamente das questões relacionadas aos crimes econômicos, ao crime de lavagem de dinheiro. A denúncia alternativa, ela é justamente uma visão, né, uma forma de destrinchar a questão relacionada ao crime de lavagem de dinheiro, porque, né, ela apareceu, né, o crime de lavagem de dinheiro, ele aparece num contexto até parecido com o que a gente está hoje em dia. Né? Ele aparece num contexto de emergencialismo, no sentido de muitas leis novas, de situações novas, e que acabam demandando, né, soluções rápidas, só que não é tão simples assim entender emergencialismo, né? Ou seja, o emergencialismo ele não tem a ver com soluções rápidas somente, mas são situações que acabam relativizando inúmeras garantias e deturpando a questão do direito penal, tendo esse reflexo de satisfação da sociedade, não o fim real a que ele se destina. Então, os crimes econômicos, né, eles apareceram num contexto, eu digo parecido com o que a gente tem hoje, porque é um contexto em que a gente tinha uma crise econômica. Na verdade, o marco dele é o direito pós-Segunda Guerra Mundial. Então, é uma situação de medo, uma situação de crise, não só econômica, mas de saúde. E aí, várias situações novas foram aparecendo e relativizando todas as questões de garantias, né? E hoje a gente tem assistido isso. Junto com essa pós-crise, né, onde a gente está no auge do medo, no auge da ansiedade, que justamente aparecem, né, as questões autoritárias. E por incrível que pareça, nos crimes econômicos, né, onde o criminoso é o colarinho branco, aparece essa questão também autoritária. E esse... Pode falar. E justamente nesse contexto, né, que primeiro eu falo um pouquinho, né, desse marco teórico, falo um pouquinho dessa nova sociedade, enfim, para entrar nos crimes econômicos, especificamente na lavagem de dinheiro, porque ela tem uma questão muito interessante que é a marca dessa relativização, né? O crime de lavagem de dinheiro, que tem a ver com movimentar, com ocultar valor proveniente de outro crime, na verdade, a própria lei fala que na denúncia, né, da lavagem de dinheiro, eu não preciso de elementos do crime anterior que eu estou escondendo. Então, é uma interpretação relacionada com a lei.
Se a denúncia é justamente por ocultar ou por movimentar um valor proveniente de dinheiro sujo, como é que eu vou me defender se eu posso ter uma denúncia que não fala o que aconteceu, onde aconteceu, qual o valor, ou seja, como que ela vai ser circunstanciada nos termos que a lei coloca. Legal. E aí eu te faço uma seguinte pergunta. Se esse movimento de globalização, se essa sociedade de risco gerou essas novas criminalizações de inúmeras condutas que a gente presencia e uma criminalização até exacerbada que nós temos, a título de exemplo, no Brasil, com 1.800 tipos penais, esse movimento de lava-jato e esse movimento de pandemia, esses movimentos, eles vão potencializar, claro que é uma questão de opinião, né? A gente não tem uma certeza, mas eles vão potencializar a criminalização de mais condutas assim que acabar esta fase. Eu digo porque muitas relações estão passando por modificação. A gente está tendo... Claro. Nós compramos muitas coisas agora pela internet, pessoas que não compravam criaram esse hábito, inúmeros empregos vão acabar, novos empregos surgirão. Então, eu lhe faço essa pergunta, cumprimentando a professora Renata Barros, que entrou aqui, e outros colegas que passaram rapidamente, Um monte de aluno gravar todos. Bom, na verdade, nem é uma opinião. A gente não precisa de ir longe para isso, né? Essa semana, várias pessoas estavam insanas, questionando a questão relacionada ao posicionamento lá do governador de São Paulo, que falou que ia passar a ser crime quem não observasse a questão do isolamento, né? Que seria um crime porque seria um risco, uma ofensa à saúde pública. Então, que ele estaria, até falou de algumas questões relacionadas à telefonia, de escutas telefônicas, ou seja, de limitar a intimidade em nome da saúde pública. Então, a gente não tem que ir muito longe disso. E aí todo mundo questionava, mas isso pode? Né? Eu posso abrir mão disso? Né? Ele pode passar a ser crime, né? Essa questão relacionada à saúde pública? E é justamente aí, né, que aparece o que você falou sobre essa história do risco, do medo. Né, vocês sabem, eu sempre falo, né, eu sei que você sabia que eu ia mencionar, né, a questão do que o Beck fala das modernidades, e a gente está justamente onde ele menciona aí nessa sociedade de risco. Né? Ele fala que, primeiro, claro, a gente tem risco a todo momento, a gente tem medo de um monte de coisa. Deixa eu pôr o fone para ver se melhora aqui. Tá. Pessoal, enquanto a professora Daniela coloca o fone, vou anunciar que amanhã teremos o professor que criou um Instagram para participar da live, que é o professor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, amanhã, aqui, 19 horas. Vai, eu já Dani, sinto também que é depois de mim, né? Então, ele fala o seguinte, que a gente tem uma primeira modernidade, né? Aquela visão que eu tenho de excluído, mas que eu tenho uma sociedade assim mais palpável, que ele fala que é a sociedade industrial, em que eu tenho situações que são, em que eu tenho assim, o sujeito ele quer, na verdade, ter bens de consumo, ele quer ter acesso às coisas, ele tem medo, mas de situações que são cotidianas. Eu tenho medo de criminalidade, eu tenho medo de violência, mas eu tenho anseios econômicos palpáveis e eu tenho medos palpáveis. Já havia, a questão de exclusão aumenta, substituição de mão de obra, isso tudo já é reflexo do que ele fala que é uma primeira modernidade. Mas ele fala de uma segunda, que é esse marco mesmo pós-guerra, essa sociedade moderna que a gente tem hoje, essa pós-democracia, em que ele fala assim, que primeiro, que a gente passa a ter medos que já não são palpáveis. Não é controlável a ponto de eu ter um sistema de segurança. É uma pandemia, é uma crise econômica, é uma questão ambiental que acaba que devasta uma cidade inteira. Ou seja, são questões muito amplas, né, que são relacionados a bens amplos, supraindividuais, que a gente não tem controle. E isso gera um efeito social.
né? Esse medo, essa segunda modernidade, ele gera um efeito na sociedade desse medo, dessa insegurança, ele gera um efeito até nas mudanças econômicas e tecnológicas, porque a gente vai buscando segurança, informação, controle, e tem um efeito rebote, né? Diga-se hoje, a gente tem informação e cada vez menos conhecimento. Porque tem cada bobagem, cada coisa que aparece, porque o mais engraçado é que a informação é ampla, mas eu falo até por mim, assim, a gente acaba querendo ter acesso a coisas que nos convencem. Certamente quem tem uma visão mais conservadora vai compartilhar e vai ver vídeos e artigos mais conservadores. Quem tem uma visão progressista vai buscar isso. Então, a gente ainda não tem um argumento comum. E essa insegurança, né, social, ela vai ter um reflexo jurídico. E, por óbvio, principalmente no direito penal, porque a gente sempre usou o direito penal por um fim ao qual ele não se destina, né, que é a história de segurança. Parece que quanto mais prisão, quanto mais crime, quanto mais tipo penal, isso eu estou oferecendo uma segurança, mas as pessoas esquecem questões de política criminal, ou seja, isso vai ter um efeito. Não é simplesmente a questão imediata, olha, vamos aumentar, vamos criminalizar novas condutas, né, como você mencionou, relacionada a essas novas situações, como a pandemia, mas e o depois? E a efetividade disso? Né? Já houve várias discussões, muitos argumentos muito melhores que os meus, né? Só a gente abrir um livro de criminologia para saber o que é eficiente ou não em política criminal. Né? A gente tem adotado no Brasil uma visão de segurança pública, só que ela é punitivista e ela tem a ver com esse momento. Eu brinco assim, que eu tenho certeza que muitas pessoas que hoje têm visão retrógradas, conservadoras, elas têm tanto medo que acabam justamente acreditando nessas propagandas de segurança, de resposta, e que acaba tendo um efeito rebote, né? Ou seja, porque isso incha o sistema, como você também falou, a gente tem lá, sabe quantos tipos penais, né? Vai tendo um expansionismo que acaba tendo um efeito rebote, ou seja, a coisa volta, né, justamente aumentando o sistema carcerário, é reincidência, é pobreza, é marginalização da pobreza, é exclusão. Então, acho que a gente pode relacionar dessa forma. E, sem dúvida, essas novas situações que a gente está vivendo, de questões de consumidor, de questões do própria vida acadêmica, né, com o ensino remoto, né, certamente vão vir várias questões jurídicas e o direito penal não vai ficar de fora, né? Acho até que ele tem ficado em outras situações, né? Porque a gente tem visto algumas questões relacionadas à saúde pública que não são punidas e que muitas vezes deveriam, sendo que 60% da população carcerária está preso por causa de saúde pública. Os crimes de tóxico não são crimes contra a saúde pública. Então, como é que eu justifico assim, é uma ignorância, não, é um achômetro. Então, enfim, né, não deveria servir. Então, a gente fica nesse caminho meio nebuloso, né? Se por um lado a gente com essa sociedade de risco, com esses novos riscos que não são mensuráveis, que não são controláveis, a gente acaba assistindo esse inchaço jurídico de normas, essa propaganda do direito penal como segurança. Por outro lado, a gente tem algumas questões que deveriam ter uma resposta e que acabam não tendo, né? E esses tipos penais abertos, essa coisa de termos, não só para criminalizar, né? Como a gente tem... as meninas estão assistindo, viu? Oi, meninas! Oi, Cacaísa! Esses tipos penais abertos, tanto para incriminar, no caso dos dirigentes, etc. e tal, que a gente tem nos crimes financeiros, mas também a questão da seletividade que o direito penal sempre teve, e ela simplesmente mudou de foco, mas continua tendo a seletividade. A seletividade real é com relação aos negros, pobres e analfabetos que entopem o sistema carcerário. Mas a seletividade simbólica
que é com relação aos dirigentes, aos gestores, aos políticos. Como que a gente pode relacionar isso com essa nova sociedade de risco que está para aparecer, então, talvez? Meninas, elas estão mandando coraçãozinho. Oi, gente. Oi, Cacaísa. Agora vocês param de mandar mensagem. Bom, na verdade, essa sua pergunta é justamente aí que nasceu o livro lá que a gente tem da Tirante, Humilde e Garantias, foi nesse momento. Ou seja, momento de lava-jato, momento em que as pessoas achavam assim, tudo está mudando. Eu tenho um único juiz da vida competente para punir corrupção e as coisas estão acontecendo em 1.250.000 fases e agora eu vou à forra. Eu vou à forra porque eu estou punindo aquele que é responsável pelo mal do século, que é o corrupto. Só que pouca gente percebeu que não era a corrupção que estava acabando, eram as garantias. A gente tinha um discurso de corrupção, era o problema, vamos acabar com a corrupção, mas não era ela que estava acabando, né? E a gente muda o foco, sim, né? Mas é uma visão, na verdade, equivocada. É só olhar para o sistema carcerário, que a gente sabe realmente, ele tem endereço, ele tem cor, ele tem renda básica, ele tem essa seletividade, mas ele não é só seletivo, ele tem... Você está muito bem, aula de... Obrigada, filha! Então, ele não tem só essa característica, né, de seletividade, ele é simbólico. E o que vai ser mais simbólico, né, ou seja, para nós, principalmente para o nosso nível de classe social, do que essa propaganda do punitivismo em relação à nova criminalidade, ao colarinho branco, ou seja, é aí que a Lava Jato aparece. Ou seja, achando, o mundo mudou. Porque eu vejo pessoas, ou seja, quem que esperava que as pessoas mais ricas do Brasil iam ser presas? Só que aí a gente pensa na efetividade em relação às penas e a gente vê outra questão, que veio a contribuição premiada nisso tudo. Ela não é uma coincidência. A gente precisa de pensar em contribuição premiada justamente com uma característica de neoliberalismo. Por quê? Porque a gente conta, né, tem até uns dados interessantes em relação a isso, de realmente as penas privativas de liberdade que aconteceram relacionadas a crime dessa natureza. A gente tem uma falsa visão por conta... Aí chega a história de mídia e garantias. Porque se por um lado ela faz uma propaganda de que as coisas estão mudando, que eu vou à forra, porque agora é o super rico, agora é o colarinho branco que está sendo preso, mas que efetividade que isso teve? Vamos pensar nas mega operações. Ação Penal 470. Penas altíssimas. Já haviam inúmeras relativizações de garantias. A gente conta as provas que realmente aconteceram. De lá para cá, a criminalidade econômica, a corrupção aumentou ou diminuiu? Então, qual que é a efetividade realmente, né, e a propaganda real dessa questão da criminalidade econômica? Então, eu acho que ela tem a ver com essa situação. A gente continua tendo o mesmo direito penal, só que o mais interessante é que ele expandiu no âmbito econômico, inclusive relativizando garantias, e ainda assim a gente não consegue cumprir a finalidade dele. Muito legal. E com relação ao compliance, e só um especialmente ao parênteses aqui. criminal Ô, compliance, Aline, onde que ele... Tá, só o que a Aline estava comentando aí. Ô, Aline, era você que deveria estar aqui, entendeu? As crianças estão aí mexendo no celular por sua causa. Então você está me devendo, tá bom? Bom, e aí... E com relação né, ao criminal compliance, ao compliance, como que ele entra em tudo isso que você está falando aí pra gente? O mais interessante é que, por mais que se fale de um direito penal diferente, com bem jurídico diferente, relacionado a esse âmbito econômico, a uma nova criminalidade, a novos tipos penais, enfim, ele continua tendo a mesma noção de que eu estou querendo punir, relativizando uma série de garantias. Mesmo nos crimes econômicos, a gente vê inúmeras controvérsias e questões relacionadas, por exemplo, nos crimes financeiros, né, eu sempre falo da questão do artigo 25, que ele fala o seguinte,
vamos lembrar, assim, que a gente aprende lá no concurso de pessoas, né, que a responsabilidade na medida da culpabilidade. A grande diferença do direito penal é esse, o aspecto subjetivo. E aí, na verdade, eu simplesmente tenho um tipo penal que fala que eu sou responsável pela minha posição ocupada. Ou seja, o diretor, o dirigente, o acionista, ele não precisa de ter uma má-fé na sua conduta. A posição ocupada, ou seja, isso é direito objetivo. Ele passa a ter essa responsabilidade. Ao mesmo tempo do âmbito... A gente tem um monte de amigo que nem é do âmbito jurídico assistindo. Eu estou adorando isso, viu? Vamos ver se eu faço uma lavagem cerebral em alguns. E aí, já na lavagem de dinheiro, a gente tem uma questão que também é uma grande novidade. Porque a lei, ela traz um elenco de condutas que são consideradas suspeitas. Ou seja, eu sou simplesmente uma empresária que trabalha em corporação de imóveis, em transporte, enfim. Eu sou considerada suspeita. E aí que vem a história de compliance. Por quê? A gente sempre pensou no direito penal da seguinte forma: eu pratiquei um fato ilícito, eu arranjo um advogado para me defender. Quando vieram essas questões, não. Na verdade, o dirigente, o sujeito que está no contrato social, ele passa a ser suspeito pela natureza da atividade dele. E a gente sabe, justamente por essa questão emergencial, ou seja, que o sujeito, ele é suspeito, ele vira indiciado em crimes dessa natureza, ou ele faz um acordo ou ele está responsabilizado. A gente não tem a jurisprudência em nosso favor, a gente faz um exercício para justamente fazer uma tese maravilhosa e falar sobre o básico, que é a responsabilidade subjetiva, e não adianta. E aí é que a coisa vai para trás. Ela vai para o critério de prevenção. Olha que surreal. A gente passa a falar de um direito penal que não é só depois do fato, que é antes. É para falar o seguinte: olha, presta atenção, porque pela sua atividade você já vira um suspeito, então vamos não só fazer, mostrar, né? O compliance vem do estar em conformidade, do mostrar isso. Então, seja, hoje em dia eu preciso de mostrar que eu estou fazendo tudo certo, sob pena de presumirem a minha responsabilidade. Então, por mais que a gente esteja falando de um novo criminoso, de um perfil diferente do perfil da seletividade penal, a gente continua indo por uma lógica, na verdade, de contramão. Ou seja, primeiro punindo e relativizando garantia. E aí é que vem essa história. Não está adiantando eu aumentar a punição, como eu dei o exemplo das mega operações. Então vamos buscar medidas preventivas. É aí que o compliance criminal aparece. Ele nada mais é uma forma de produzir meios depois de mostrar que eu não tenho dolo, de mostrar que eu não tenho responsabilidade subjetiva, porque depois já era. Infelizmente, né, essa é a realidade. A gente tem, né, poucas decisões que realmente tenham coerência nesse sentido. Mas ele é uma forma... E às vezes eu faço perguntas que eu sei a resposta, mas é para te provocar e para as pessoas assistirem. Eu sei, claro. Ele é uma forma de limitar responsabilidades, ele é uma forma de se esquivar de responsabilidades, ou ele é uma forma de delimitar responsabilidades? Ele vai ter várias características. Ele vai ser uma forma de evitar responsabilidade, ou seja, comprovando que eu estou em conformidade. Ele tem a ver com transparência, ele tem a ver com demonstração. Tanto que quando a gente analisa o compliance nos meios financeiros, governamentais, tributários, o que eles são? Eles são essa transparência, essa demonstração de conformidade, que hoje não é só mostrar que eu estou de acordo porque eu sou ético. Isso virou obrigação legal. Ou seja, eu tenho um dever de informar. Por exemplo, a Lei 13.303, o Estatuto das Estatais. Ele obriga as empresas públicas de forma geral, a demonstrar essa conformidade por meio de mecanismos internos. Por exemplo, na questão da própria prevenção à lavagem de dinheiro. As empresas hoje que estão relacionadas
com o artigo 9º da Lei de Lavagem, instituições financeiras, antiquário, joalheria, atleta, né? Ou seja, quem trabalha com desportivo, com incorporadora de imóveis, isso tudo, ou seja, são pessoas que têm obrigação hoje de informar a autoridade competente, que no Brasil é o COAF, que acaba se expandindo. Um outro exemplo, as questões relacionadas ao Estado, né? A gente tem as controladorias justamente para ter essas informações. Hoje, se eu quero saber... na maioria dos governos, né? No governo federal a gente retirou essa transparência, que foi uma luta tão grande, mas em alguns estados a gente entra, como em Minas Gerais, você entra na controladoria, tem todos os gastos relacionados, por exemplo, ao coronavírus, ao estado. Isso é uma forma de nós, cidadãos, acreditarmos, ou seja, como é que a gente vai ter posição se eu não tenho transparência? Como que eu tenho posição em relação ao valor de saúde pública, segurança pública, se não me é transparente? Então tem esse lado. E, por outro lado, ele é uma proteção para o empresário, que passou a ser suspeito porque simplesmente está num contrato, para o colaborador, que às vezes exerce funções também de decisões lá dentro e que acaba justamente sendo responsabilizado. Então, ele tem todos esses caráteres. Ele virou uma obrigação e ele virou uma forma de proteger, principalmente em virtude desses excessos penais que a gente tem assistido. Legal. O pessoal, eu tinha prometido para a Dani que a gente ia fazer esse bate-papo com ela por meia hora por causa das meninas. Mas ela não sabe que eu faço todas as perguntas que vocês mandam. Então, quanto mais perguntas vocês mandarem aqui agora, mais eu consigo segurar ela. Eu vou começar, então. Vamos ver aqui os primeiros comentários. Muito coraçãozinho, beijinhos, abraços e etc. Aline bombando. Cordeiro, Maria MG. Professores, o Estado pode forçar as pessoas a ficarem em casa a ponto de estabelecer pena ou só pode agir no âmbito administrativo? Pois é. E aí, Léo? Bom, eu penso o seguinte... Aqui eu falo 20% e você 80%, então você fala primeiro, depois eu falo. Bom, na verdade, vamos começar do início, né? Assim, a gente tem, em relação ao âmbito criminal, vou falar assim da parte que eu entendo e já me desculpo quem está no administrativo aí se eu falar uma bobagem. Na verdade, assim, a gente tem que pensar, vamos falar de crime, né? Vou falar a afirmação que o governador de São Paulo falou. Quem não estiver em casa pratica crime e a gente vai saber desse crime porque eu vou interceptar os telefones. Enfim, vamos por partes. Né? No âmbito penal, a gente tem, né, os crimes de dano, os crimes, né, de ofensa palpável, um homicídio, enfim, né, que a gente consegue verificar. E a gente também tem os crimes de perigo, ou seja, o risco que eu estou causando. Penalmente, eu protejo riscos concretos, né, ou seja, um risco que é palpável, e, por exemplo, uma direção perigosa, um sujeito que palpavelmente subiu no meio-fio, mas, apesar de eu ter inúmeras críticas em relação a isso, parte também entende que a gente tem crimes de perigo abstrato, ou seja, que a inserção na norma já poderia acarretar a ocorrência do crime, porque eu não tenho essa coisa palpável, ok? Nas questões de saúde, né, a gente tem, né, o artigo lá 131, né, perigo de moléstia grave, né, tem o outro crime de violação sanitária, como que é o 268, não é isso? É da prevenção, né, de violar isso, da prevenção, que é o do decreto, é o 268. Pois é, então, ou seja, se a gente tem o de perigo de moléstia, né, ele é caracterizado como um perigo concreto, que é difícil, porque eu posso ser portador do vírus e acabar não te contaminando, enfim. Agora, a questão da desobediência, né, de determinação de perigo, né, de moléstia, ou seja, se eu tenho uma determinação, se eu tenho hoje um decreto que fala como que as pessoas vão se comportar, em tese eu estaria sim incidindo no crime. Então eu posso sim incidir. E mais,
A gente não pode esquecer que veio uma determinação, né, da Organização Mundial da Saúde, depois do próprio Ministério da Saúde, né? E, apesar dessa determinação, a gente não precisa de ir na esquina vigiar quem está saindo de casa. A gente vê, né, na televisão, né, por exemplo, o representante do executivo batendo palma e abraçando idosos. Então, a gente não precisa de ir longe para isso. De acordo com essa definição de que o crime consiste em desobedecer uma medida, uma norma penal em branco, se eu tenho um decreto para isso, poderia sim acarretar um crime. Não sei se você vai concordar comigo ou não. Não, sim, eu tenho algumas dúvidas sobre questões de norma penal em branco, mas sem dúvida. Outro dia a gente até conversava e eu disse que seria interessante, para quem depois tiver curiosidade de ler a redação do artigo 268, ô Dani, se você puder, eu acho melhor você ir para aquele outro lugar, que o sinal vai estar melhor para as pessoas te verem, que você está muito embaçada. Enquanto a professora Daniela melhora o sinal ali, o 268, para quem tiver curiosidade de ler, vai falar sobre decreto de autoridade pública. Então, significa que nós podemos ter, numa cidade, a restrição de locomoção e ela eventualmente incidir na norma penal do 268, e em outra cidade não. O que é curioso, porque quem legisla em matéria penal é a União, o direito penal se aplica a todos, mas quando vier o complemento por uma autoridade municipal ou por uma autoridade estadual, nós vamos ter uma norma penal sendo aplicada em um local, mas não sendo aplicada em outro local da mesma federação. É justamente essa colocação, ó, que questionaram agora. Professor, a questão então envolve competência decretar o isolamento. Ela é uma norma penal em branco. Eu preciso, ou seja, de uma legislação que complemente e me fale. Olha, o isolamento é esse. Ele é obrigatório. Então, é essa questão de competência. Mas penso que existe, né, ou seja, tanto da OMS quanto do Ministério da Saúde. Agora, a questão aí quanto aos estados, aí sim, do estado, quanto à questão de funcionamento, aí caberia nesse âmbito administrativo, mas no âmbito penal, realmente, aí eu teria a complementação da norma federal, né? Perfeito. Pessoal, fiquem tranquilos que eu vou fazer todas as perguntas, eu estou só seguindo a ordem aqui. O Rafael, nosso aluno do grupo de estudos, comenta, né? A transformação da segurança em bem de consumo também acaba sendo um fator de segregação. Rafa Libânio, né? Sempre aprendo muito com ele, muito. Ele faz só comentários pertinentes, sou muito feliz com os meus alunos do grupo de estudo, então não posso deixar porque eu vejo que todos estão aí, né? Em pleno dia de Páscoa, né? Em pleno domingo. Sem dúvida, na verdade, a gente não pode esquecer que a questão de segurança pública ela não é um favor do Estado. Olha, eu vou te ajudar e fazer um pacote que tem uma receitinha completa e quem for contra não é anticrime. Ou seja, a gente tem medidas punitivistas que viram essa propaganda e parecem que é um favor. Isso é um direito conquistado, né? E, na verdade, a questão de efetividade, até porque isso demanda o pagamento de impostos que a gente tem, é a gente que está pagando, no mínimo, a gente tem que exigir que seja eficiente. Então, esse tipo de propaganda, né, ou seja, punitivista, não deveria nem colar. As pessoas deveriam pensar no que isso é eficiente. Como que eu vou saber se é eficiente? Olhando para o direito comparado, olhando para trás, olhando para essas várias medidas novas que a gente teve em nome de segurança e que não geraram efeito. Por exemplo, lei de crimes hediondos. Olha uma lei que durante tanto tempo teve uma norma inconstitucional, que demorou dos anos 90 até 2007 para lembrarem da inconstitucionalidade da questão do cumprimento integralmente fechado, da falta de individualização da pena. E que eficiência que teve? Não diminuiu a criminalidade por conta de uma lei tão gravosa. A violência doméstica. A Lei Maria da Penha, a gente sabe que ela tem muitas medidas que são excessivas. A medida protetiva não se escuta a outra parte. Se eu quiser, eu consigo imputar uma medida protetiva sem fundamento de uma cautelar, mas ainda assim é uma situação absurda, porque, como o Rafael falou,
né? Na verdade, a gente fica pensando isso como um bem, e isso é um dever do Estado. No mínimo, tinha de ter transparência, olha aí o compliance mais uma vez, mostrando a eficiência disso. Perfeito. A Aline manda que você tá linda, apesar disso não ser relevante para o momento. Ah, obrigada, Aline. A Toda boa Bruna... feminista não gosta de elogios na hora, entendeu? Você fala assim, seu argumento tá excelente. Antigamente, sabe? Antigamente, assim, há um ano, você era convidado para uma palestra e sempre tinha aquele palestrante que falava assim, e para embelezar a mesa, aí você tinha de falar assim, olha, eu vim aqui debater, né? Não é por beleza. Mas eu agradeço, Aline. Sei que você entende bem. E se fosse por beleza, eu ia ser o primeiro a comentar isso na live de hoje, né? Mas eu nem comentei. A Bruna disse que as mulheres estão muito bem representadas, enfim, vários elogios. Aí o professor Lacerda comenta necessidade de novos tipos penais que não seja só fincada, imagino, no encarceramento, mas sim na efetividade e promoção da função social do direito penal. O direito penal tem uma função social? O direito penal tem uma... O direito penal, ele é um reflexo da sociedade, né? Assim, para a gente enxergar o que vai acontecer, o que está acontecendo no direito penal, a gente olha, né? Ele é reflexo da história, da economia, da sociedade como um todo. Não é à toa que a gente tem medidas tão extremas e tão absurdas hoje em dia, né? Porque a gente tem uma sociedade hoje que muitas vezes acaba, parece que assim, tem até um quê de gostar do sofrimento do outro, porque quando você vê assim panfletos, né, cadeia nele, quem que torce para isso, né? Você tem que torcer para que seja eficiente, para que seja justo, para que realmente assim eu tenha o cumprimento das leis, né? O direito penal, ele tem uma função de proteção, de proteger o bem da sociedade como um todo, né? E não uma função de satisfazer a sociedade, mesmo porque a gente mudou a ideia de pena justamente por isso, não é verdade? A prisão virou a ser meio de cumprimento de pena porque a história de olho por olho, dente por dente não satisfazia. Não havia vingança que fosse suficiente para o outro. O que vai devolver o meu bem? Por isso que o direito penal ele é público e não privado. Por quê? Se eu tenho alguém da minha família atingido, né, ou seja, que resposta que eu vou querer? Não existe resposta que vai me devolver, né, a vida, a integridade física de alguém. Então, por isso que não adianta a gente pensar, né, nessa forma de satisfação, porque ele não serve para isso. Então, eu acredito que não. Enfim, elogios. Mudou o meu conceito. A Bibi Braz disse que você mudou o conceito sobre penalidade e sistema carcerário dela. O nosso amigo Léo Máximo disse que está aprendendo muito, sempre muito gentil, e fez uma pergunta. Como conciliar essas noções com o princípio da presunção de inocência? E eu acredito que as noções que ele falava aqui era no momento que você dizia sobre compliance. Bom, na verdade, a gente não precisa de conciliar, a gente precisa de entender que existe uma garantia constitucional de presunção de inocência e ela não está só na discussão, por exemplo, sobre prisão em segundo grau. Né? É muito engraçado porque hoje em dia a gente se senta numa mesa, tem vários doutores em execução penal, né, que ficam pensando que se limita a isso. Mas não é isso a presunção de inocência. Ela tem a ver com produção de provas suficientes. Então, eu vou responder, né, tem uma frase de efeito que eu sempre falo para os alunos, a presunção, ela se vê da seguinte forma. Muitas vezes, por falta de prova, por exemplo, ou por questões procedimentais, eu posso absolver um culpado, mas eu nunca posso condenar um inocente. Não é em nome dessa satisfação social ou de alguma resposta. Essa conciliação, né, ela tem que existir uma vez que eu reconheça como uma garantia constitucional. E aí, para a gente, sim, forçar um pouco e relacionar, nesse sentido, é tão absurdo que hoje eu estou produzindo uma conformidade, por exemplo, no âmbito do criminal compliance, para usar uma garantia.
porque passaram a presumir a minha responsabilidade pela posição ocupada. Perfeito. Alguém comentou que o André comentou que o professor Pierpaolo escreveu sobre esse assunto. Eu já informo para vocês que o professor Pierpaolo já está confirmado, é um dos nossos convidados aqui também no futuro. Nós já temos agenda aí pelas próximas 3 semanas. O Paulo Yunes, que é um colega estudioso também, salvo engano, doutorando, tinha até me mandado uma mensagem no Instagram. Um grande abraço, viu, Paulo? Eu espero ter te ajudado lá. Ele mandou um comentário que é menos legiferação penal e mais efetividade em sua aplicação. Né? Legislação penal e mais efetividade em sua aplicação. E aí, pode fazer algum comentário Não, se você essa quiser, porque tem coisas que são só comentários e aí eu repasso. Não, e na verdade é isso que a gente vê, né? Ou seja, o que essa hipertrofia penal, né? Essa característica, né, que o Silva Sanches chama de expansionismo, ele tem a ver não é só com um monte de lei nova, é um monte de lei nova que traz essas relativizações de garantia que acabam não sendo eficientes, que são leis muito amplas, que dão espaço, por exemplo, abrindo a questão da lavagem de dinheiro para uma denúncia alternativa, ou seja, eu tenho o cabimento de ter uma denúncia que não é circunstanciada. Então, a característica dessa hipertrofia é justamente a gente ter muitas questões muitas leis que não atendem à legalidade. Legal. Valeu, Paulo. Vi sua mensagem aqui. Obrigado você por estar acompanhando a gente sempre aqui também. E obrigado a todos que acompanham. Eu mandei já o desconto, hoje é Live Tiran. Quem quiser adquirir o nosso livro ou outros livros da Tiran, só mandar lá o Live Tiran no www.tiran.com.br. A F. Melo Pasqualin. A Fernanda, beijo, Fê. Fernanda. Como estamos em relação aos Estados Unidos na questão da transparência? Falhou aqui a pergunta. Repete para mim de novo. Ela pergunta como que nós estamos no Brasil em relação aos Estados Unidos quanto ao assunto transparência. Bom, tá falhando aqui a internet. A gente tem que não tem mesmo acesso. Ela perguntou sobre transparência? Sobre transparência e equiparando com os Estados Unidos. Como que estaria essa equiparação? Tá. Bom, a gente importou essa ideia dos Estados Unidos. Né? No Brasil, a gente tem, né, a opção e o decreto de 2015 que passou a trazer essas exigências. Depois disso, a gente tem as questões relacionadas ao CAD, de livre concorrência, a gente tem questões relacionadas ao sistema financeiro e a essas empresas em relação à prevenção à lavagem de dinheiro. Então, o Brasil, cada vez mais, ele passou a exigir essa transparência em empresas pontuais e ela é um diferencial para outras, que mesmo não sendo obrigada, uma empresa nova que quer justamente ter essa visão de transparência, de ética, isso agrega valor à empresa. Então, isso tem sido uma realidade no Brasil, sim. Legal. A Marcela do nosso grupo, ela pergunta, Dani, o excessivo medo das pessoas em relação à corrupção, sendo estes uma menor porcentagem dos crimes? Deve ser se é normal, né? Esse excessivo medo. Na verdade, penso que, né, isso, por um lado, é uma questão de parte da mídia muito grande, né, que a gente assistiu aí nesse período, né, pré e pós-golpe, né, ou seja, essa propaganda como a corrupção como a causadora de todos os males,